Oi, gente, tudo bem? Louvado seja Deus por mais uma vez estarmos juntos neste estudo bíblico chamado Efésios, uma jornada de fé e propósito. Queremos agradecer a todos vocês por estarem nessa segunda semana junto com a gente. É isso aí. Olhem só, não sei se vocês concordam comigo, mas muitas vezes ficamos tão focados em pedir a Deus o que desejamos e nos esquecemos de agradecer pelo que Ele já tem nos dado. É isso aí. E para embasar o estudo bíblico de hoje, eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 12, que diz assim: Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio que temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Amém. Olha só, Paulo nos ensina nesta carta o que os servos de Cristo já sabem. Deus pode usar a todos independentemente das circunstâncias. Sim. Além disso, ele nos ensina que para exercer o ministério, precisamos das ferramentas certas. Por exemplo, você não conseguirá construir uma casa com agulha e linha, nem tampouco costurar uma roupa com martelo, alicates, pregos e parafusos. Agora, e para ser servo de Cristo, do que nós precisamos? Paulo fala sobre 3 ferramentas fundamentais, e essas ferramentas são a graça, o poder e a humildade. Falando um pouquinho sobre a graça de Deus, a graça é um presente imerecido. Isso quer dizer que quando você acha que ganhou o direito de servir, você perdeu a noção de ser servo de Deus. Falando um pouquinho sobre o poder de Deus, é pelo poder de Deus que servimos. Os servos não servem pelo seu próprio poder. Você usa a sua energia para servir a Cristo e naturalmente isso esgota e traz cansaço. Mas nada se compara com a alegria interior de estar servindo a Deus. Falando um pouquinho sobre a humildade, Paulo não estava sendo hipócrita e nem se afundando na autopiedade. Ele estava minimizando a si mesmo, para que Jesus Cristo crescesse e para que o Evangelho de Jesus, a quem ele servia, fosse visto e reconhecido. O mais importante não era ele, o apóstolo, mas sim o Senhor que o chamou. Olhem só, Paulo diz que Deus está formando uma comunidade de gentios e judeus, reconciliados com Ele, uns com os outros, e que revela a multiforme graça e sabedoria de Deus. Como a igreja serve em um mundo perdido em trevas, a sabedoria da graça de Deus é dada e conhecida aos governantes nos lugares celestiais por meio da igreja do Senhor Jesus, isto é, por intermédio dos servos de Cristo, que estão ao seu serviço e que agem com sabedoria, poder e graça vindos do Senhor. O apóstolo encoraja a igreja a seguir a missão dela e não olhar as circunstâncias que ela está vivendo como o sofrimento que ele passou. Paulo anima para enxergar as provações e as lutas como forma de aproximar-se de Deus. Desta forma, Paulo nos lembra que podemos nos aproximar de Deus sim, com liberdade e confiança, por causa da sua infinita graça. Isso é tremendo. Os momentos difíceis das nossas vidas podem até nos levar a pensar que Deus desistiu de nós. Mas Paulo nos lembra que Deus está trabalhando para a glória dele mesmo nos nossos sofrimentos. Por isso, aguentem firmes na tribulação. Deus é com vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa grande aula que nós recebemos do apóstolo Paulo. Obrigado porque através desses princípios aprendemos sim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, que possamos também compreender todos os dias que o Senhor continua no controle de todas as coisas, não como um ditador ou um manipulador, mas como um pai que assiste os seus filhos e faz com que todas as coisas
de fato cooperem para o bem dos seus filhos. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo de qualidade. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. É isso. Olhem só, nossa parte nesse encontro já foi. Agora é com vocês. Mediante o que acabamos de dizer, o que está no material de apoio e o diálogo que terão agora, tentem responder essas perguntas. Primeira, por que Paulo se considerava o pior dos pecadores? Segunda, qual é a visão de Paulo acerca da missão que Jesus lhe confiou? Terceira e última, quais são as ferramentas que precisamos ter para sermos servos eficazes? Que Deus abençoe. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom encontro para vocês.